Olá, meu nome é Six e seja bem-vindo ao meu canal. Navegando pelo Twitter, eu encontro uma thread intitulada de O caso mais assustador e estranho da 4chan. Como usuário antigo da internet, eu sempre achei que a 4chan era a raiz dela, um site de onde saem os memes, notícias, mistérios e qualquer coisa maluca que se pode imaginar. Mas de qualquer maneira, vários casos surgem por lá, e esse é só mais um deles. Antes de darmos início, precisamos saber como 4chan funcionava. Esse site possuía fóruns de textos e imagens, onde os usuários compartilhavam suas coisas, para que assim outras pessoas comentassem sobre o assunto em questão, bem parecido com o Reddit ou o Twitter. Mas no dia 16 de junho de 2014, um usuário anônimo relatou que seu amigo estava com uma espécie de vírus e começou a presenciar coisas estranhas. Ele relatou o seguinte: um amigo meu recentemente teve que enviar seu computador para a loja porque ele pensou que tinha baixado algum tipo de vírus. Ao mesmo tempo, ele ficava me falando sobre coisas estranhas que continuavam acontecendo com ele em sua casa. A principal delas é que ele está tendo problemas com as duas luzes e com a televisão ligada ou que se encontrava desligada quando sabe que as deixou de outro modo antes de sair da sala e voltar. Na verdade, ele não testemunhou seu desligamento, mas eles estão sempre opostos de como se deixou. Pelo que eu vi, a única coisa real que ele notou enquanto estava com seu computador é que continuava encontrando imagens e textos em sua pasta de download que nunca havia baixado conscientemente. Para encurtar a história, isso me fez pensar: você acha que poderia ser possível para algum tipo de entidade paranormal ferrar com seu computador? Ou talvez o computador possa ser a fonte original do que está acontecendo na casa dele? Depois disso, alguns usuários deram suas opiniões em relação à situação. Um deles aconselhou a pedir para que seu amigo deixasse o celular gravando o computador por um tempo, de modo a talvez capturar algum fenômeno paranormal. Outro refutou a ideia de que um computador pudesse causar interferência na luz ou na TV. Os comentários eram basicamente estes, até que uma pessoa pediu ao dono do post que eu passe as imagens do tópico, para que demais pudessem vê-las. Ele demorou, mas enviou uma foto, que de acordo com ele, era um dos arquivos de imagem que misteriosamente apareceram na pasta de download do computador do seu amigo. Uma imagem bem curiosa, por sinal. Em suas palavras, os arquivos que ele teve a oportunidade de ver pareciam apenas arquivos corrompidos, que não tinham qualquer importância. Logo em seguida, postou mais uma imagem, que afirmou ter a mesma origem duvidosa da primeira. Os usuários analisaram as imagens e algumas hipóteses começaram a surgir, dentre elas que eram pedaços de um mapa. No entanto, não demorou muito para que uma pessoa percebesse que se tratava de um rosto. A parte superior da cabeça era a primeira imagem, e os lábios inferiores e queixo era a segunda imagem. Surpresos com a revelação, os usuários continuaram a fazer perguntas ao dono do post, que pedia-lhes paciência, pois seu amigo, o único que poderia dar mais informações do fato, estava trabalhando. Enquanto isso, uma outra pessoa, ao observar atentamente a primeira imagem em alta resolução, encontrou no canto superior esquerdo uma suposta mensagem secreta. A mensagem está muito bem escondida na parte escura da foto, e só pode ser observada se a cor negra da mesma for substituída para outra cor, revelando a palavra Repirou, junto com a série de riscos e pontos num tom de preto imperceptível, diferente do preto do restante da foto. Logo notou-se que os riscos e pontos em preto eram uma mensagem escrita em código binário, e quando alguém decifrou o número e colocou a dita mensagem no tradutor de códigos, descobriu-se uma única palavra: Deus. Parte da mensagem havia sido decifrada, mas havia ainda outra parte, a tal Repirou, que estava sendo analisada com afinco pelo grupo. Um sujeito pressupôs que o que se supunha ser um R, na realidade era um símbolo de pi. Com isso, chegaram à palavra Repirou, que significa sobre, em grego.
A mensagem queria dizer algo sobre Deus? Enquanto isso acontecia, o dono do post novamente se manifestou, dizendo que seu amigo enviou-lhe uma nova imagem encontrada em sua pasta de download. Os internautas logo conseguiram perceber que essa imagem era nada menos que mais uma parte do rosto, apelidada agora de Deus, com as cores invertidas. Com mais uma peça desse misterioso quebra-cabeça, a foto estava quase completa. Neste ponto, o dono do post decidiu contar ao seu amigo sobre o progresso que o grupo estava fazendo alcançado no caso. A princípio, ele decidirá não informá-lo da situação para não assustá-lo, mas considerou que a situação era muito mais obscura do que se supunha anteriormente. Na mesma noite, esse amigo que permanecia afirmando que as coisas estranhas lhe aconteciam, gravou um vídeo com seu celular e enviou para ele, que por sua vez, postou para a comunidade. Este breve vídeo aparentemente deixou os usuários bem assustados, embora nada de anormal pode ser percebido em uma primeira visualização, mas muitas pessoas afirmam ouvir vozes aos 18 segundos do vídeo. Com olhos muito atentos, um dos usuários ainda captou uma figura estranha no meio da gravação, que aparenta ser um rosto vermelho aparecendo aos segundos 22 do vídeo, em um único frame rápido e quase imperceptível, enquanto o rapaz gravava sua janela. Logo, o dono do post surgiu com mais uma parte da imagem, e logo notaram tratar-se da boca. Ao girar a imagem e encaixá-la no resto das peças, a imagem mostrava uma criatura assombrosa. Contudo, havia ainda mais uma parte a ser encontrada. Embora essa história toda já estivesse suficientemente bizarra, algo ainda mais horripilante estava para acontecer. Como o assunto já havia rendido muitos comentários, um usuário tentou criar uma nova mensagem com um resumo do que estava acontecendo para aqueles que acabavam de chegar no tópico. Ao enviar a mensagem, uma barra de captcha abriu-se. Imagine qual foi sua surpresa ao descobrir que no lugar de letras e números aleatórios como é de costume, havia uma imagem. E não era uma imagem comum, era nada menos que o mesmo rosto vermelho que fora percebido no vídeo, que foram enviados em tópicos anteriormente. Nesse momento, muitos usuários se queixavam de sensações estranhas, dores de estômago e paranoia. Uma outra pessoa disse que buscou a palavra Repiro no Google e encontrou um único site correspondente, uma página em grego chamada Katnaisei. Muitos tiveram a nítida sensação de que havia algo estranho no site. Uma pessoa contou que decidiu visitá-lo através do celular. O aparelho travou de tal forma que foi preciso reiniciá-lo. Outro ainda informou que quando visitou o site recebeu uma mensagem de texto de um número que simplesmente não existia. A mensagem continha a única palavra: não. Mais um usuário que observava comentou que alguém havia criado um novo tópico na 4chan. No tópico havia uma estranha foto aparentemente proveniente da mesma casa que se havia visto no vídeo do amigo do dono do post, com a peça final do rosto. Esse post durou poucos segundos antes de desaparecer completamente. Finalmente, o quebra-cabeça estava completo. A pessoa que postou a imagem completa afirmou que os captchas estavam impossíveis e que só conseguiu enviar a foto na terceira tentativa. Em pouco tempo, o tópico estava repleto de pessoas curiosas, entusiasmadas e assustadas com a situação. Em menos de 2 dias, já haviam centenas de comentários. Mas o mistério não parou por aí. O mesmo usuário que afirmou ter recebido a mensagem de texto logo depois de entrar no site em grego voltou, informando para os outros que recebeu algumas mensagens. O número, que sequer aparece como privado, mas sim completamente inexistente, mandava imagens desconexas seguidas de não. Quando ele por fim decidiu responder de forma sarcástica, recebeu outras 2 fotos que o deixaram extremamente nervoso. A primeira mostra a cabeça de bonecas e a ponta de uma faca. A segunda, mais alarmante, mostra uma imagem da Nossa Senhora. Neste momento, os demais usuários passaram a insistir que ele mandasse a foto completa para o número desconhecido para ver o que acontecia. E assim o fez. Como resposta, recebeu uma nova mensagem codificada em texto binário,
que ao ser decodificada revelava a seguinte frase: todos morremos. Além da mensagem em código binário, o usuário recebeu uma nova imagem, seguida das palavras: eu odeio você. Sobre a imagem acima recebida pelo usuário, muitas pessoas afirmavam tratar-se do deus da morte babilônico. Muitas pessoas afirmam que o colar em torno do pescoço da imagem é amaldiçoado, e que o dono do post não percebia o quão séria a situação estava ficando. Nessa altura, o dono do post voltou a comentar. Ele disse que seu amigo estava dormindo em sua casa e que se algo novo surgisse, ele abriria um novo tópico no dia seguinte. Esta foi a última vez que ele entrou em contato. Um último comentário parece ser pertinente à situação. Uma pessoa postou anonimamente um comentário alarmante. Eu não sei se você ainda está acordado, mas espero que você esteja. Preciso que confie em mim. Eu sei que é difícil confiar em alguém de site como este. Eu sei que o que vou dizer soa exatamente o oposto do que você precisa fazer, mas você precisa ouvir. Seu amigo está em perigo. Você precisa ir buscar esse laptop amanhã e terminar a imagem. Quando você terminar, precisará imprimi-la. Quando você imprimi-la, dê ao seu amigo e peça que ele leve para sua casa. E corte a ponta do dedo esquerdo e pingue seu sangue nos olhos da imagem. Eu sei que parece loucura, mas novamente você precisa confiar em mim. Fique acordado. Fiquem juntos. Boa sorte. O tópico permaneceu ativo até o dia 17 de junho do mesmo ano, até que foi encerrado para os novos comentários e colocados nos arquivos da 4chan. Até o momento, nenhuma outra informação importante foi postada, que o mistério permanece até hoje, 8 anos depois, sem conclusão. O que aconteceu durante aquela noite? Os números de IP do participante mostram a evidência de que as pessoas envolvidas provinham de vários países diferentes, o que sugere que o fato não foi complexa encenação de uma única pessoa, mas que pessoas de diferentes localidades se envolveram no caso. Depois de um tempo, algumas pessoas começaram a elaborar algumas teorias sobre a face de Deus. Era nada mais, nada menos do que uma versão editada de uma foto de Dylan Klebold, um dos atiradores de Columbine, um massacre que aconteceu em uma escola dos Estados Unidos, mas nada foi confirmado. Sobre essa comparação, é pertinente se citar o comentário feito pelo usuário David Spring em um vídeo do canal Chrome House. David disse o seguinte: não há nada paranormal sobre isso, essa imagem de fato é uma edição de um dos atiradores de Columbine, Harris. Sério, procure esse cara no Google Imagens e você verá que ele faz um monte dessas caras. A parte do eu sou Deus, ela vem disso aqui. Eu sou Deus. Antes de deixar esse lugar sem valor, matarei qualquer um que julgar impróprio para qualquer coisa, especialmente a vida. Uma citação de, exatamente, Eric Harris. Acredito em uma das infames fitas, apenas uma farsa muito elaborada. Antes de tudo, eu deixo claro aqui para vocês que ele confundiu o nome de um atirador por outro. Mas será que tudo não passou de uma gigantesca e assustadora brincadeira, muito bem elaborada entre os usuários da 4chan? Ou trata-se de um fenômeno paranormal poderoso, que foram sentidos por muitos usuários do fórum? É isso, chegamos no final do vídeo. Meu nome é Six e um abraço.